Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Von Groll e sentado aqui comigo temos ele, o glorioso Leandro Magalhães. Fala, Leandro. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa hora rubra de sempre. Show de bola. Magalhães é duro, né, Leandro? Eu errei. No 21º episódio eu erro o teu nome. Que beleza, Murilo. Pois é, né? Leandro Magalhães, então, só pra não errar. Temos aqui também a gente não apresenta mais como convidado, né? Tem mais podcast que eu já no Cérebro de Spock. Fala, César Lima. Boa noite, gente. Vamos aqui para mais um episódio bem legal. Confesso que eu não me lembrava muito bem do subtexto dele, mas vamos discutir aqui um episódio bem interessante. Isso aí, gurizada, isso aí. Que episódio nós vamos falar hoje, então, Leandro Magalhães? Hoje vai ser The Return of the Archons. É Archons, se pronuncia, né? Archons. É, porque esse é um episódio que eu só lembro dele pelo título em português, né? Da Hora Rubra. O roteiro é do Boris Soberman, baseado numa história de Jane Roddenberry, e dirigido pelo Joseph Pevney. Exibição original em 9 de fevereiro de 1967. Tá, hoje eu não vou falar que 67 foi um grande ano. Vamos lá, então, esse episódio, gente. 3... Vocês estão preparados, hein? Perfeito. 3, 2. Só pra avisar que um de vocês dois tá com o fone muito alto, então a gente tá realimentando. Vamos lá. 3, 2, 1 e ação! Tá, então só pra pessoa se localizar aí, tá o Sulo e o outro maluco aí correndo, o Sulo já perde o chapéu pra trás, aí o outro sai rolando aí na guia da calçada. É o Tenente O'Neill. O'Neill. Uhum. Ele fala que é tenente, porque ele só se refere ele a Mr. O'Neill, né, durante o episódio. Mas é tenente. A gente vê aí, né, um cenário bem diferente do que a gente já está acostumado a ver em Jornada, né? Uma reprodução numa cidade americana, provavelmente, do final do século XIX, né? Então, a gente sabe que é uma locação externa que o pessoal fez num parking lot, né? Num lot, numa. Não, é onde a Desilu tinha aquela cidadezinha cenográfica dela. Isso, chama 40 Acre, né? Lá era filmado o Guerra Sombra Água Fresca, o Andy Griffin Show. O Andy Griffin Show usava esses prédios. E aí foi gravado Miri e depois foi gravado The Single Dead Forever, não foi? Eles precisavam de uma cidadezinha assim e ia pra lá. Mas antes disso, Leandro e Murilo, essa propriedade era da RKO, aquele estúdio clássico, né? Algumas cenas de o Vento Levou e algumas cenas de Cidadão Kane foram gravadas nesse espaço. Não necessariamente nessa cidade aí, mas nesse complexo aí. Olha lá, o maluco deu um zap no Sulo aí. Originalmente, nos tratamentos iniciais desse episódio, o Sulo ia causar muito mais na Enterprise do que acabou sendo. É que o Justman leu os roteiros e falou assim, não, vocês estão aloprando o Sulo de novo, mano. Para com isso, né? Ou vocês pegam e põem o Scott pra fazer maluquice, porque a gente já viu o Sulo surtar antes. Ou então corta. Então vai parecer um do personagem, né? O Sulo era o O'Brien da época da série clássica. Né? Entendeu? Os caras pegavam o cara pra Cristo, né? Aí nós temos a primeira cena já do Kirk reagindo ao que seria o episódio, né? E até por isso que a gente tava falando do lance da Desilu ter essa cidade cenográfica, que na série clássica, Leandro, sempre que eles queriam um aspecto meio do passado da Terra, sempre era século XIX, né? Início, final do 19, início do 20, né? Cidadezinha americana em geral, né? Por exemplo, Patrons of Force, acho que teve coisa aí, né? O que eles querem retratar, na verdade, é assim, é uma sociedade pré-industrial, né? Isso of the Actor também teve cena aí, né?
Então, assim, é uma cidade que não está ainda na base da industrialização, né? É isso que eles querem passar para esse episódio, né? Que é uma sociedade que não tem o nível de uma sociedade industrial, ou seja, que estaria ali dentro do escopo da primeira diretriz. Inclusive, isso aí encaixa naquela questão que o Roddenberry queria para a série, né? Que seria fazer assim, vamos encontrar mundos semelhantes à Terra, para daí ter o tema, para daí isso é um dos 4... identificar com a narrativa e blá, 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 entendeu? E são quatro plots iniciais que ele propôs à NBC, né? De 4 plots que a série teria. E cara, ele fez um argumento para cada um. Esse que é de mundos parecidos com a Terra, né? De situações. O outro plot que seria de mundos absolutamente alienígenas, que aí foi o The Cage. Outro foi de problemas dos tripulantes, polícia espacial, que foi o iMud, né? E o de problemas assim, dentro da nave foi Charlie X, que seria o plot inicial, que seriam os plots iniciais para aquele que o Gene Roddenberry propôs para a NBC. E esse aqui é um deles, né, César? É isso. Acabou a NBC optando pelo The Cage, né? O próprio Roddenberry nos estágios iniciais da produção. E esse aí ficou muito tempo parado, né, na gaveta do Roddenberry, desde 64, né? Até ser resgatado aí por um roteirista freelancer, né, que desenvolveu uma história completa. Mas que terminou no arranca-rabo, né, Leandro? Porque o cara dizem que o cara esqueceu de colocar crédito de história de Roddenberry na capa dos roteiros. Tanto é que o Justman, quando recebeu os primeiros tratamentos, ele nem sabia que a história era originária do Roddenberry. E aí, em relação à questão dos mundos paralelos, né, aí se pergunta, porque bem na introdução do primeiro segmento, o Kirk coloca ali, né, que a Enterprise está ali no planeta Beta 3, tentando investigar os vestígios da nave Archon, que sumiu há 100 anos antes. 100 anos antes da série clássica, ali mais ou menos um pouco depois de Enterprise, né, na cronologia da série Enterprise. E a gente não sabe, né, se esse desenvolvimento aí tem a ver com a chegada da tripulação da Archon ou não, se o mundo já era assim antes. Então, o episódio menciona os Archons ao longo dele, e a gente sabe que a Archons era uma nave fez uma visita anterior, mas aí fica meio dito pelo não dito em relação ao que aconteceu com os caras, né? Não. Qual o grau de influência deles no desenvolvimento dessa sociedade, né? Que já existia o Landru. Mas existia há 6 mil anos o Landru, gente. Exato. Mas aí esse visual aí de terra do século XIX, a gente não sabe se é influenciado pelos Archons ou não. Mas não fica tão dito pelo não dito, não. A gente vai lembrar que o episódio dá a entender que foram destruídos, assim como a Enterprise seria. Não, mas eles foram a semente ali da rebelião, né? Da resistência. O que dá pra entender também. Tanto que eles falam na profecia do retorno dos Archons, que é o que dá o título original. Que é de que mais pessoas da Federação viriam do céu ali, viriam para ajudar a quebrar esse domínio do Landru ali na sociedade. E agora nós temos os malucos aí, Lauera. Essa cena é muito bizarra, bicho, muito assim, bizarra. Esse é um episódio que, assim, eu assisti ele recentemente, tipo, ano passado, né? Mas ele é um episódio que eu tenho uma memória, é um dos episódios que eu tenho memória de assistir claramente. A mulher já agarra o Kirk, né? E o Kirk já aproveita, né? Mas é um episódio que eu tenho uma memória nítida dele assistindo quando eu tinha 8 anos. Eu achava muito creepy a situação toda. Porque assim, eles colocam ali a hora rubra, a gente não se sabe, né? De quanto em quanto tempo a hora rubra acontece, mas tem umas conotações bem sexuais também, né? Você vê tem. Os caras falavam assim que ia ter orgia. No roteiro falava que tinha orgia na rua. A NBC ficou de cabelo em pé quando ela leu o tratamento do negócio. Nem a produção progressista de Star Trek teria coragem de fazer um negócio desse. Que é o que a gente faz a gente pensar que talvez seja o necessário para a reprodução dessa sociedade, né? Para que tenham mais habitantes aí do planeta Beta. Provavelmente como o Vulcano faz uso do Ponfar, talvez o Beta 3 faça uso da hora rubra para essa finalidade, né? Mas fica bem mais focado aí na violência do que na conotação sexual. Assim, tem uma cena aqui ali que assim, vai ter mais pra frente, né? De um cara agarrando a mulher, dá sombra na parede, né? E assim por diante. Mas, gente, o lance desse negócio faz todo sentido do ponto de vista
filosófico do episódio, né? Porque, assim, até a sociedade mais ordeira como essa precisa ser um momento de desordem, né? Obviamente, aí de forma absolutamente brutal e violenta. Me lembra mas um pouco faz assim, sentido. os filmes lá do Purge. Não, e é exatamente, a inspiração é exatamente a mesma. O The Purge de 2010. Como é que chama aqui no Brasil? Você lembra, Leandro? Não lembro. Só conheço o título por Purge. É uma derivação direta aí dessa história. Não é uma noite de crime. Uma noite de crime. É isso mesmo, Uma Noite de Crime. Começou lá um filme em 2010 e tem umas continuações, né? Acho que tem as continuações. Esse ator aí que tá no fundo, ele já participou de The Cage. Um dos malucos lá que tinha... Dos náufragos, vamos chamar assim, né? Caído lá, né? Que no final das contas nem lá tava, né? Era coisa dos Talosianos, mas enfim, é o cara. Esse cara sempre me deu raiva, esse do meio aí, esse Raycan. Esse é o cara. É escroto. Cara escroto, caramba. Eu acho muito massa esses figurinos. Assim. Cara, esse episódio custou um bocado, né? Porque, assim, é tudo muito novo. Era um pouco mais caro ainda. Eles podaram várias coisas, por causa que o Justin e o Ronenberg falaram. O Ronenberg falou, né, ó, ele leu, olha só, a história é mais ou menos como eu escrevi, como eu sugeri pro cara, tá, mas tem muita cena em local diferente. Vamos dar uma... assim, a questão de figurino, normalmente os estúdios são bem aparelhados, né? Você pega o figurino aí de filmes, de outras séries, e reaproveita nos atores. O departamento de figurino ele é comum, né? Não é exclusivo de uma série, ou não era naquela época. Sim, a DC Fontana também falou assim, ó, dá uma diminuída na quantidade de maluco, porque vai ficar muito caro também. Agora, cenários novos a gente vai ter mais pra frente, né? Principalmente aquele cenário da masmorra, que foi reaproveitado em outros episódios também. E falando em cenário, também é interessante ressaltar... Olha aí o rolo. Mas tem bastante conotação sexual. O César tem toda a razão. Não tinha parado pra reparar nisso. Mas tu viu o cara atrás. O cara dá uma quebrada de madeira atrás do comédia. É ótimo, o cara se jogando aí, não. Não, mas tu pode observar, não é uma coisa na cara, mas tem muito contexto sexual nessa cena, né? Olha, que a garra aí, olha lá. Essa fica sombra bem aí, a cara. Essa sombra aí foi colocada pra não precisar mostrar a curra. Eu acho que o César tem toda razão. Até melhor. Tem toda a razão que eu acho que a sociedade se reproduzir dessa forma. Acho que você tem... que o roteiro não deixa claro, né? Se o festival acontece todo ano, acontece todo mês. Mas pode assim, dá pra entender que é um período específico, mas não dá pra saber quanto tempo tem raízes lá nos festivais da antiguidade, né? Nas Saturnálias, naquelas coisas lá dos celtas, que tinha esses festivais que eram normalmente uma vez por ano, na chegada do verão, essas coisas assim. Acho que a inspiração vem mais ou menos daí, especulando, né? Que o roteiro nunca deixa bem claro. Dessa cena aí, ó, o Spock tá dormindo de olho aberto, quer ver? É isso que eu ia chamar a atenção. O Spock, efetivamente, o Vulcano, ele não dorme, ele entra no estado vegetativo. Agora isso aí nunca mais voltou, meditativo, de novo isso, né? Uhum. E é uma sugestão do Leonard Nimoy pro diretor do episódio, Joe Pevney. Não é Joe Pevney, Joe Pevney, ele é o diretor. Joe Pevney, isso. É ele que dirigiu a Arena. E aí você vê, né, a hora rubra, na verdade, são 12 horas, né? Começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. É uma noite de destruição e perversão. Não, mas fica bem na cara que não, é um negócio bem sazonal, porque não tem como isso aí ficar desarrumado, porque quando eles chegam não tá esse caos na cidade, né? Vamos considerar que foi o primeiro dia do festival da hora rubra desse ano aí, dos malucos, Porque não tem os gari pra limpar pro dia seguinte, né, mano? Deixa tudo zoado mesmo. Olha, gente, o que acontece com... isso que eu fiquei até quando eu vi o episódio de novo, fiquei pensando, a menina foi estuprada? Sim, eu acho que no contexto é isso. Tanto que eles não dizem assim, eles não dizem nominalmente, então, o que acontece. Tem uma extensão do roteiro, né, que acabou sendo cortado, que essa menina, a filha do Rager, né, chama Tula, a personagem, teria um papel de destaque maior, né, inclusive teria um envolvimento romântico aí com o Lindstrom, né, que é esse tenente aí que é sociólogo, isso. E acabou ficando cortado pelo limite de tempo do episódio, né, não deu para desenvolver a personagem e nem essa história aí de envolvimento romântico entre eles. Ô, Leandro, faz sentido a nave abarcar sociólogos? Vai, uma nave de exploração. Eu sempre faço, só fiz a provocação pra tu responder. Sociologia, né? Que é o campo do cara.
Lembrando que a gente está explorando novos mundos, novas civilizações, né? Tem Então que você ter, né? precisa entender aí a organização dessa Olha lá, já civilização. chega lá os malucos aí, com os porretes aí. Jogador de basquete, Ó, né? esse cara aí, ó, que tá aloprando todo mundo aí, ó. Não tinha uns malucos vestidos com esse figurino aí que lançavam uns discos de canto gregoriano, o Murilo? Cara, canto gregoriano não é minha. não é minha vibe, não. Mas é muito bizarro, assim, e deixa a cara dele muito escondida no meu rosto. Esse cara não aparece também naquele... A fumacinha, né? Já não aguenta no maluco aí. E parece que ele faz 4 episódios, o Murilo. Esse aí é o segundo. Ele não aparece naquele episódio Iron of Mercy? Ele não é um dos organianos? Já não tá gostando nada disso. Já. Não, acho que não. Acho que não é organiano, não. Cara, aí o episódio deixa muito no ar o que é essa arma deles, porque é um negócio oco, né? Eles não Era deixam pra ser claro um o negócio que bem é. mais elaborado, mas foi outro negócio que o Justin tesourou, né? Pra não precisar usar muito efeito. Justin foi o Michel Temer de Star Trek, eu lembro. E mesmo Teto assim, de esse episódio gastos. ficou caro, né? E mesmo assim. Teto de gastos de Star Trek. É. Cara, esse cara tem uma cara de nojento. Não esse aí, o outro. Agora você corte do 9, né, comercial. Cara mala. Ó, o Jim já tá ficando bravo já. Sim, é um negócio muito aleatório. O cara tem uma voz de mal. Essa roupa do Nimoy é muito parece uma freira. Os caras vão cochichar aí agora. Parece uma freira o Nimoy com essa roupa. É diferente dos demais, né, do Nimoy. Uma capinha aí. O homem, Sim, da capa preta. A obra da capa preta é maravilhoso. Mas aí entra numa coincidência incrível, né? Assim, a gente não sabe a periodicidade do festival, mas a turma aí de desembarque da Enterprise chega exatamente no dia do festival, né? Pra complicar toda a procura dele pelos vestígios da nave que foi perdida aí há 100 anos. E que no fim ele caga a missão, né? Ele que depois quer resolver o problema do universo, né? A gente já tá começando a perder a paciência já. Não, então, acaba que essa trama da nave perdida é meio que abandonada, né? É só Então, isso que eu tava falando. É só um subterfúgio pro pessoal chegar no planeta. Mas chegando lá... Landru vai ser os 5 dedos na sua cara, seu desgraçado. Mas E o cara não oferece resistência nenhuma, né? Chega de palhaçada. O cara não faz resistência nenhuma também, né, bicho? Ele nunca viu um desaforo desse, né? Na vida, né? Ele ficou chocado. Ficou chocado, né? Olha lá, e o Spock já mata a charada. Porcaria, não tem nada aqui, não. É justamente a premissa do episódio, né? Se você confronta a programação, entre aspas, dos legisladores aí, não tem resposta para dar um tilt, não tem resposta para uma situação inesperada dessas. E esse é o primeiro episódio, depois lá no final, que o Kirk apresenta a sua arma principal do Kirk Fu, né? A retórica. Com certeza, né? É o primeiro episódio que ele detona o computador com retórica. O primeiro de muitos. Cara, essas caras que os bichos fazem é muito creepy, cara. Muito creepy. Essas caras que eles fazem de estou de bem com a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tiveram um festival ainda. Olha lá. Mas o seguinte, César, o que tu falou tem muito de verdade. O nosso tenente sociólogo lá, ele daqui a um pouco vai chegar ali em cima do... Como é que é o nome do nosso amigo aí, Qual é o nome do amigo? O garotão aí. Esse aí é o Roger. O Roger, ele vai chegar, o sociólogo vai chegar no Roger pra falar da filha. E foi ele que falou da filha também lá na casa. E tem com ela, né? Isso, exatamente. Ele é o que mais se importa com ela. Então... Encrencaram com eles, né? Essa cena, eu acho que é meio que um precursor, não existia ainda essa, como a gente conhece hoje, mas os filmes de zumbi, né? Você vê que são pessoas que agem meio que sem vontade própria, meio que como uma manada, como uma turba. Isso. E de forma lenta, assim, mas ameaçadora. Então, e você pega o pessoal ali no meio tentando se passar ali desapercebido no meio deles. Então é muito um filme de zumbi pra mim, né, desse Sim, tem uma pegada dessa mesmo. Mas tu vê de forma negativa, César? Não, é só como não existia o formato na época, né, do que a gente conhece hoje da série Walking Dead ou dos filmes do Romero. Então, mas você vê essa pegada de você se mover lentamente
de forma Dá um sossega-leão nos malucos aí já. De forma conjunta e de forma ameaçadora, né? Não como uma ameaça individual, mas como uma ameaça coletiva, tem muito essa pegada de zumbi pra mim. Não, tu tem razão. Esses phasers eu acho meio bizarro. É uma variantezinha menor, né, do phaser tradicional de mão. Parece muito com o phaser da nova geração, né? Se você lembra bem, aquele phaser tipo 2 da nova geração. Não o barbeador, mas aquele pequenininho. O que eu acho que a Kelvin fez isso muito bem, Discovery faz isso muito bem. Cara, não faz o menor sentido esses phaser aí barbeador, entendeu? Tem que ser arma, bicho. O cara tem que ir com as pistolas, entendeu? Que é muito mais bonito. Não, eu prefiro os phaser mais tradicional mesmo. Tipo o que o cara tá usando ali. Isso, os seguranças estão com o mais tradicional. Cara, esses phaser barbeador eu acho muito feio, muito feio. Pior que ele, só o barbeador do Qui-Gon Jinn. Essa é outra construção para o episódio, né? Eles meio que guardaram parte dos cenários da Enterprise para poder abrir o espaço para... Mas nessa cena eu fico um pouco confuso, porque eles estão nessa instalação aí que, teoricamente, é a hospedagem do Rager, né? Para os forasteiros. Aí tem essa tela para contatar o Landru, e só que chegam os legisladores depois. E eles acordam num outro lugar que é muito parecido com esse. Os caras só deram uma rearrumada, só teoricamente pra dar outro lugar, a masmorra lá do Landru, mas pra mim eu fiquei confuso, achei que tava no mesmo lugar, e não tava. Mas é diferente? É pra ser outro lugar. Não é muito diferente. Nossa, eu não notei zero. É mesmo, porra, agora entendi tudo. Aí é a hospedagem, depois eles acordam na masmorra. Repara que são... E aí mostra que a sociedade aí do comédia aí foi muito avançada já em algum tempo, né? Então, eles não vivem a tecnologia que eles têm, né? Ou que pelo menos tinham no passado. O que restou de tecnologia o Landru usa para o controle dele, né? Mas fora isso... Olha aí, começa... Esse cara, ele é muito escandaloso, meu gosto, esse ator. Ele dá um escândalo demais. Porque ele que tem que passar um conflito, né? Apesar dele ser resistência ao Landru, ele ainda tem muito forte sobre ele o controle, né? Então ele vive nesse conflito interno constante. Então, eu acho que é estabelecido que eles têm uma resistência natural ao controle do Landru, né? Ou não? Então, me parece... Não, porque o McCoy é pego. Não, mas o McCoy não foi submetido àquilo ainda. Não, quando ele é submetido... O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo o pessoal da Resistência, eles têm um conflito, né? Porque parece que o Landru ainda tem influência sobre eles, mesmo eles estando na Resistência, os três. Não, exato, mas o pessoal da Enterprise não é imune a isso, tanto que o McCoy fica biruta lá. E o próprio Neil, né, que também está acordado ali. Tipo isso. Aí vai dar um mata-leão de novo no Neil, pro comédia não acordar ali. Aí agora vai... Na hora de desembuchar, vai. Explica pra nós. Momento de exposição do episódio. Uma gloriosa resistência de 3 pessoas. Mas eles são 3 pessoas em posições-chave, né? Um ali diretamente envolvido com o processo de conversão, entre aspas, das pessoas, né? O outro aí é bem influente na sociedade, e o que foi eliminado ali me parecia ser também um ancião com alguma influência, né? Então não são 3 quaisquer ali, não são 3 perrapados para liderar essa resistência. E no final das contas a gente não sabe quão maior é essa sociedade aí, né? O que a gente viu lá do espaço parece ser uma única cidade. Porque os caras só estão nessa cidadezinha aí, né? Ô Leandro, um questionamento pra ti. Esse episódio ele traz críticas sociais muito contundentes, né? No sentido... Tu vê esse episódio como uma crítica, né, à época, nos anos 60, ao comunismo soviético? Eu acho que é uma crítica a todo o sistema totalitário. Não, certamente crítica à União Soviética da época, mas encaixa para qualquer sistema totalitário. Onde, digamos, o bem-estar coletivo, né, o poder do Estado se sobressai às liberdades individuais, né, que são tão caras aí ao Kirk e os valores americanos que ele representa, vamos chamar assim. Mas o Leandro está certo. O que a gente tinha de contexto na época era a União Soviética, o comunismo, né, como
como grande Estado totalitário que suprimia as liberdades individuais, versus aí a Pax Americana que o Capitão Kirk impersona tão bem, né? Então era mais ou menos esse conflito posto. Cara de bêbado, Landru, mas só voltando que a gente estava falando, o César, porque tem uma parte ali que depois o Kirk discursa falando que nada adianta o bem-estar do grupo se ele não explora a criatividade, se as pessoas não podem ser individuais, né, o César? E é uma crítica depois que também Star Trek faz em relação aos Borgs, né? Usa os Borgs para... Quando ele fala criatividade, na verdade, ele quer dizer empreendedorismo, ele quer dizer liberdade econômica, tudo isso que está no subtexto ali do discurso do Kirk. E sim, os Borg são a sociedade totalitária ideal, perfeita, né? Onde todos os membros ali só têm a vontade da coletividade, não tem zero autonomia própria, eles só cumprem os desígnios do poder central. E é isso mais ou menos que eles enxergavam como o Estado totalitário soviético era na época. Exato. Ô Leandro, vamos falar bem baixinho para ninguém escutar. Star Trek é liberal! Falar bem baixinho para o pessoal não ouvir aí, não pegar mal com uma turma aí no fã. Enfim, vamos... O melhor é que o cara já puxa o phaser contra uma... Tá dando uma de Worf já, né? Vamos na parede, né? Essa cena do Landru, ela já começa a trazer um pouquinho de luz aqui para o espectador, né, para a plateia, que alguma coisa está meio deslocada aí, né? Porque o figurino dele é totalmente diverso do figurino que o resto dos cidadãos usam, né? Uhum. Então ele tem uma coisa meio ancestral, meio histórica ali, que não casa muito bem com o resto dos personagens. Ela gosta de mitologia grega, né? Uhum. Eu pensei nisso daí, alguma coisa mais antiga, né? Mais ancestral do que essa sociedade. Olha aí, os unidos aí pra botar todo mundo pra dormir já. Começa a dar merda. O engraçado é que o Kirk sempre é o último a cair, né? Sempre que mais resiste, né? Tipo, quer dizer que o Kirk é mais forte mentalmente que o Spock, né? Tem um monte de rabisco na mesa ali, né? Que os caras escreveram. Só um parênteses, o barulho da chuva tá caindo o mundo aqui. Vocês tá prejudicando a gravação? Não, tá tudo bem. Tá destruindo o mundo. Vamos tocar pra frente. Aí a Enterprise já Enquanto isso, a Enterprise tá sendo cozinhada com o raio da morte dos malucos, né? Eu nunca entendi como é que é esse ataque. Como é que funciona. Teoricamente é um emissor de micro-ondas ali que tá apontado pra Enterprise. Os caras, entendeu? E como eles estão jogando essa potência muito forte lá na nave, ela tem que usar toda a potência pros escudos, né? Os motores ali sofrem com isso e a órbita decai. Tanto que ele fala que ali, dali a 12 horas, a nave entraria na atmosfera, né? A órbita decairia a esse ponto. Mas é só uma questão de representar alguma ameaça real para a nave, né? Porque se não houvesse isso, a solução do roteiro é muito fácil. Traz todo mundo de volta, vamos embora. Tipo, ok. Deu ruim aqui. E também... Besta de vocês aí. E para colocar uma contagem regressiva no episódio, né, Leandro? Sim, também tem isso, né? Sempre tem um número diminuindo para dar um senso de urgência, né? Então, Murilo, quando eles acordam em outro local, não é onde eles estavam. É isso que me deixou confuso, porque o cenário é muito parecido, as tochas... Eu percebi agora. Eu vi esse episódio mais 85 vezes, eu percebi isso agora. Que beleza. O problema tá em mim, provavelmente. O McCoy já sumiu aí, ele não tá aí mais. Sim, ele tá lá fazendo o voodoo deles lá. Agora, o operador lá da lavagem cerebral é o mesmo, né? Por que ele zoou com o McCoy? Por que ele zoou com o McCoy e não com o McCoy? Não. Ele fala que ele chegou tarde pra salvar os outros dois. Mudou, perdeu a hora, né? Não, mas nem isso, deve ser... Trocou o turno. Trocou o turno. Trocou o turno, por isso que ele mudou. E aí, os galos estão... Mas assim, o César falou no começo sobre a execução. Acho esse episódio super bem executado, César. Qual que tá o problema dele? Eu não entendi, Murilo, pode repetir? Falou no começo do episódio que era um episódio mal executado. O que tá de mal executado? A premissa é muito ambiciosa para caber em 50 minutos.
no seguinte sentido. A trama da Arkham é totalmente abandonada, da metade pro final, e todas essas especulações que a gente está fazendo aqui poderiam caber aí como subplots, né? Por exemplo, o que é esse festival, para que ele serve, quem é o pessoal do Vale, né? Que teoricamente são estranhos aí ao pessoal da cidade. Isso nunca fica claro. Eles colocam esses elementos aí que geram um certo mistério, mas nem todos eles têm um payoff. Isso, exatamente. É um monte de elementos que são salpicados ali na trama, mas que não são desenvolvidos. Então, isso que eu achei. Se fosse um episódio duplo, ou mesmo, sei lá, um roteiro para um telefilme, daria para explodir uma história muito mais ambiciosa, muito mais coesa também. A gente sente que muitos elementos são abandonados aí no meio do caminho, em prol só dessa questão do embate final entre o Kirk e o Landro, né? E sendo que tem elementos fascinantes dessa história que foram abandonados pelo caminho. Aí o McCoy está habilitado, né, Leandro? Pelo nosso querido Landro. Já tá mais pra lá do que pra cá, já. Sim, tá meio... Ele sempre falando amigo, né? Isso é muito bizarro fazer. Mas eu falo o seguinte, o John Larmer, que é o amigo que faz o que morreu lá, ele, como o César memorou, ele também atua em The Cage, né? E subsequentemente em The Menagerie, um dos supostos sobreviventes da SS Columbia, né? E ele também aparece no episódio do terceiro ano, que é o episódio com o nome mais longo de Star Trek, que é o For the Road is Hollow in the Heavy Without the Sky. Não sei porque é um nome tão longo, não deveria ser tão longo. Ele aparece nesse episódio também. Além dos que eu já citei, desse, obviamente. Vem as pragas aí já de novo. Será que esse pessoal é meio inspirado, tipo, numa Opus Dei da vida? É uma clara alusão a monges, né? Sim. A ordem franciscana, talvez. Alguns mosteiros aí usam um uniforme muito parecido com esse. Vestimentas e indumentárias, né? Agora, como é que eles são referidos aqui em português? Que são legisladores? São Legislador, né? Legislador, né? Porque não faz Da dublagem, eu não sei. Porque não faz muito sentido, né? Porque a lei vem do Landro, né? Vem do poder central. Eles só estão ali para cumprir. Então, não legislam nada. Deveria ser executores, né? Isso. Já estão fazendo o menor. Porque o legislador é o Landro, né? Na verdade. Eu pesquisei aqui, no original são os lawgivers, né? Ou seja, os que aplicam a lei, e não os que legislam. Essa cara de maconha é muito engraçada. Assim, toda essa filosofia do Landru aí que eles ficam falando, os zumbis, é puta de uns trecos de autoajuda barato, né, mano? Exato. Não, o Landru é o coach original. O Landru traz, não sei o que, barará, tal. O Landru é o coach original. Peste. Coach original lá. Esse cenário é novo também desse episódio, né? Foi reaproveitado algumas vezes aí durante a série, né? Precisava de algum lugar maluco pra pagar de laboratório Alien, os caras mandavam isso. E o McCoy continua aí na birutez dele. Coisa bizarra. Ali o episódio corta quando seria teoricamente comédia, ele falando pro Kirk que na verdade ele é do outro time, né? Pra dar o suspense na hora do Spock, né? Pra parecer que o Kirk foi contaminado, né? Sim, é uma jogada aí do texto pra fazer o pessoal achar que o Kirk também teve lavagem cerebral. Exato. É que acho que nesse momento tem um corte pra comercial também, né? Se eu lembro bem. Que é pra dar o Porque tu assistiu lá em 60 pra saber? Assistiu 83, né? Os caras usavam os mesmos cortes comercial, ué. Ah, claro. Uma vez agora, vambora, vai. Vamos lá, Magão. Vai. O seguinte, uma coisa muito interessante da gente comentar desse episódio é que no episódio No Small Parts, de Lower Decks, a Cerritos vai a Beta 3, né, Leandro? Vai. Os caras põem aqueles negócios de separador de fila de banco, né? Os caras põem na frente do Landru lá, né? Pra não chegar perto, né? Com o logotipo Como é que tá a frota. Beta 3? Como é que tá a Beta 3 nessa época? Eu não lembro desse episódio, do que acontece. Ué, os caras voltaram a ligar o Landru, né? Rebutaram ele. Aí a Freeman já fica puta, né? Fala assim, vocês passaram, eu vou descendo o computador de novo, suas pestes, mano.
Ele tá meio como tava o episódio aí nesse episódio, né? Acho que não, talvez não todo mundo, vai, mas... E o Landru falando, né? Tava tudo normal pro Landru. Olha lá o corte comercial. Titas Renner, Olha, os caras já metendo o negócio na cara de Scott, pessoal. Não tá de brincadeira, não. Segurar bem, né? Se ele dá um aguenta de novo dos malucos, hein? Aí nós temos a revelação, né? Cara cheio dos botões ali, cheio dos computers. Esse cara que tá fingindo que tá trabalhando, né? Fica apertando os negócios aleatoriamente, né? Marplon é o nome. Aliás, Lee César, viu? Isso, ele chegou tarde. Muito bem. Exato, não é que ele não quis salvar os comediazinhos ali. Foi por isso. Foi bater o cartão. Vocês sabiam que o Gene Roddenberry disse que definiu que esse é um dos 10 melhores episódios da série clássica? É um favorito dele, sim. Até um dos, né? É um dos 10 que é a história dele. Não, inclusive, assim, o Writers Guild of America nomeou esse para o prêmio deles lá para um dos melhor roteiro de 67, um negócio assim, né? E isso aconteceu porque foi o único roteiro de Star Trek que os caras receberam para ser nomeado, né? Os caras não receberam mais nenhum. Então é esse mesmo, né? O Gene Roddenberry, se pudesse, canonizaria em Star Trek os episódios que ele escreveu. Aqui, ó, mas aqui, ó, teus barbeador de volta aqui, vai. Chegando só. Esse é muito engraçado, o Spock falando a linguazinha dele. O Spock dá uma buchitada, ele, assim, acho que é o jeito vulcano de ficar segurando risada, né, mano? Olha, cara. Olha lá. As coisas que eu tenho que passar, ver meu cansado. Podia estar na academia de ciências vulcano e tô aqui resolvendo pepino. É muito engraçado essa cena. Filho aqui, mano. Essa cena é maravilhosa. Essa é uma obra de arte agora. Do McCoy vindo e o Kid. Pode parar com isso aí, vai. Já tô sabendo da gente, do maluco lá. Uma pergunta que me ocorreu, não sobre o episódio, sobre a Netflix. Vocês já notaram que o Tranquilidade tem aqueles 2 pontinhos em cima do U? Isso aí é português antes da reforma ortográfica. Exato! Quando o U é pronunciado, ele tinha que ter trema. E uma coisa que me ocorreu agora é por que o Lindstrom nunca foi levado lá para lavagem cerebral. Não sei se estava recarregando a bateria lá, mas... Os caras vão ver que tinha que recolocar gás na máquina, sei lá, alguma porcaria qualquer lá deles. Ô Leandro, ô César, então agora eu vou fazer o momento pra tu se sentir velho. Eu nunca aprendi esse português na escola, antes da reforma. Por isso que ele notou, né? Por isso que pra mim é muito. Pra mim é um erro esse. Tem muito cara chato perto da gente, vai. Olha aqui desse canto. E depois eles vão criar altas merda ali, tanto que o McCoy percebe, né? Eles querendo esconder uma charada já. Eles afastam ali 5 metros e continuam. Falando assim, que vocês estão cochichando aí. Isso é muito bizarro. Essa cena é maravilhosa. Olha lá os caras olhando pra vida. Como a vida é bela. Olha lá, que vida bela. Aí continuam batendo o papo de sempre deles. Aí eles estão matando a charada, né? Tá sabendo já o que tá acontecendo. As atuações são muito boas nesse episódio, né, gente? O Shatner, o Nimoy, o próprio DeForest Kelley. Eles estão bem, estão muito bem. É muito, muito bom. E agora a gente vai ter a primeira citação, a primeira diretriz em Star Trek. Foi o Gene Kun que inseriu aí, né? É mais uma das 500 milhões de contribuições de Gene Kun pro universo. É uma citação, mas que acaba não sendo cumprida, né? Porque o Kirk é rápido em descartar essa possibilidade de não interferência com esse argumento de nada, não, mano. O negócio aqui vale para a sociedade. Dar uma pica na porta logo e acabar. O César, ele não descumpre a primeira diretriz, ele reinterpreta. Não, ele diz que a primeira diretriz só vale para sociedades pujantes, florescendo, livres. Então, assim, só serve para sociedades ao espelho dos Estados Unidos da época, né? Quer dizer, quem não se enquadra no modelo não merece a primeira diretriz, segundo o nosso amigo Kirk. Mas nossa, Ixi, lá vem mas eu vou caguetar vocês tudo. Olha o X9. Ô César, mas é um negócio bem americano, né? Isso é muito mesmo, César. Ô César, é um negócio bem americano, né? Já que aqui não tem... Abaixo, né?
Ô César, mas é um negócio bem americano mesmo do Kirk, né? Tipo, vou trazer a liberdade a esse lugar. É pior que isso, Né? tá o Omega Glory. Quando a gente chegar lá, a gente discute. A Constituição americana. Olha lá, o Spock vai meter a mão na cara do cara, mano. Toma. Aí o Kirk até brinca, né? Isso aí foi improviso do Shatner. Mas é genial esse improviso, né? Porque o Spock normalmente daria a pinça. Seria né? a perfeita reação que o Kirk teria, mano. Sim, porque seria uma pinça, né? Não, vai ter pinça ainda. Que eles tinham filmado já a pinça. Então o Nimoy não quis usar a pinça de novo. Nessa cena aí fica claro que eles estão em conflito, né? Quer dizer, eles são resistentes a agir contra o Landru. Sim. O cara dá uma amarelada aí. E aí, né? Dá uma surtada, né? Aí eles estão metendo a roupa de Opus Dei deles aí já. Estão tudo fardadinho já. Pega vocês aí também, vai. Mas o Careca e o Carecation, o André Henning de Star Trek, ele parece ainda mais inspirado em Monge, né? Ó, só abrindo parênteses aqui, ó. Tá vendo os painéis ali em cima da Enterprise? Eles trocaram. Eles deram uma reformada boa na ponte pra esse episódio pra frente. O Tomorrow's Yesterday foi o que causou isso, né? Eles acharam que a ponte tava muito feia, né? Foi o último que, assim, tava muito baqueada já a ponte. Tanto desmonta, monta e desmonta. Eu acho que não foi a última usada. O Tomorrow's Yesterday foi o que eles perceberam que precisava mudar. Sim. Mas a gente via, tipo, o sinal de degradação, os painéis não estavam... Agora em HD dá pra ver, né? Na época não, né? Mas incomodou eles. Mesmo assim, incomodou eles. Agora é impressionante. Meterem orçamento pra reformar, né? Agora é impressionante com a remasterização, como a série clássica continua bonita, né? Chamada em película, tudo. Então... Gente, se duvidar, pra uma pessoa nova, vai entrar em Star Trek, é mais fácil em termos de imagem assistir a série clássica que DS9 no Voyager. Vocês não acham? Se você se importa mesmo com essa questão de resolução, né, de... Não, eu não importo, não é pra quem se importa. Sim. Falando pra pessoa nova aí que você tá sugerindo, né, se realmente a questão do CHD versus SD eu acho que depende muito da idade que a pessoa entra na franquia. Não só da idade, da cabeça, né, Leandro? Eu assisti DS9 com 14 anos e não me incomodei com isso. Me incomodei, preferi que fosse em alta definição. Já surta já, né? Vai, sossega, vai lá. O Spock da pinça aí. Que é o controle, o Landru exercendo controle sobre ele, né, sabe? Isso mesmo. Aí já é um lugar mais de arquitetura mais alien, né? Não. Aí eles vão entrar no... E quando o cara se abaixa e o Landru permite que eles abram... Eu acho que esse salão aí foi reutilizado na volta do Mud, como é que chama? iMud, né? Eu acho que é o salão dos androides ali. Exato. Vai, voodoo aí, abre essa porcaria logo aí, vai. Acho que não é voodoo, acho que é uma reverência e o Landru abre, não é? Acho que é alguma coisa do gênero. Eles vão encontrar o maluco beleza de novo. Olha lá. Eles já tiram, né? Se vê alguém vir de trás, já dá uma merda ali. Não faz sentido esse conceito de sala que o maluco fala, né? Tipo assim, se ele já fala em outros lugares, né? Não tem nada na sala, né? Tem um projetor, né? Só o Landru passa o PowerPoint pros caras aí, não. Daqui a pouco ele já vai meter a retórica dele. Olha lá. Chegou o homem. Olha lá. É bizarro. Ele tá uma cara que tá de saco cheio constantemente. Essa projeção do Landru aí. E de novo, aquele cara mesmo idiotice, né? De tentar conversar com a projeção, né? Ele vem com uma bullshitagem, né? Exato. Olha aí. E não se mexe a projeção também, né? Fica falando em... Estamos chegando no final do episódio, né, César? É um episódio que vai tornando bem redondinho, né? Sim, ele, como eu te falei, poderia ter potencial de explorar outras histórias, né, dentro da trama que é desenvolvida, mas assim, a trama principal linear é bem fechadinha, né? Então você tem esse vislumbre de uma sociedade aí onde as pessoas não têm vontade própria, são controladas de uma forma totalitária por um poder central,
E nossos heróis aí chegam no final para confrontar esse poder central e ter um embate filosófico aí sobre se é benéfico ou não você ter esse controle tão centralizado. Vamos acabar com essa porcaria toda aqui, vai. Ô Leandro, como o César abordou que tinha muitos aspectos desse episódio que poderiam ser abordados, esse seria um episódio que daria, por exemplo, um bom filme da Kelvin? Sem abordar o nosso quadro final, só os termos de roteiro. Filme? Daria um filme, sim, poderia. É que acho que não daria um filme muito comercial. Não, é uma história mais sci-fi hard, né? Exatamente. Mas daria filme bom. Não tanto sci-fi, né? Porque eles não abordam muitas questões científicas, né, Leandro? Mas aí teria espaço pra isso, né? Não, mas é uma distopia, né? Pensar bem. Por isso que dizem hoje que Star Trek não é distopia, isso até que sempre tem que ser um futuro. Olha lá, daqui a pouco o Kiko vai mandar descer os postes de separar a fila de banco aí, já. Botar na frente todo mundo. E esse é o aspecto sci-fi, que o controle totalitário ele é uma inteligência artificial, né? É mais nessa pegada. Sim, exatamente. É um conceito bem hard da ficção científica. E engraçado que o computador ele tem toda a vibe da Frota Estelar, né? Os negócios amarelo e vermelho, né? Entendeu? Inclusive o Justman, ele leu no tratamento inicial do roteiro que o computador ia se desintegrar. Aí ele falou assim, não, desintegrar pra quê? Faz que ele seria um robô. Entendeu? Seria um robô. E ainda antes ia ser um robô, né? Aí ele falou assim, manda umas fumaças lá e pronto, entendeu? Se fosse um robô, teria grande chance de ficar ridículo, né? O robô ia ser aquela projeção lá, né? Eu penso logo no Perdidos no Espaço, né? Alguma coisa nessa pegada. E que ficou datado, né, César? Demais. A gente nunca sabe, ao longo aí da história, qual foi a real interação da tripulação da Archon com essa sociedade, né? Se eles tiveram alguma influência nesse controle que o Landro performa na sociedade ou não. Então, assim, foi uma coisa muito jogada que eu fiquei frustrado. Me parece que eles plantaram a resistência. Foi o que teria feito surgir os caras lá, vai. Tanto que o retorno dos Archons, como diz o episódio, é a profecia que a resistência acredita, né? O cara mencionou exatamente, uma profecia. Que os Archons devem ter falado que um dia a frota ia achar eles, né? Pior de tudo que a profecia deu certo, né? Chegaram, acabaram com a história, né? Exato. A profecia se cumpriu dos Archons. E aí, ó. O Jim já pensou. Vai começar a retórica. Deixa eu ver, assim, o que fazia isso em quantos episódios? São 4, né? Que ele conversa com o computador, derrota computadores na base da lógica. Esse é o primeiro. Ele faz isso em Changeling, em iMud e The Ultimate Computer. Perfeito, legal. Virou um clichê, né? Da ficção. Vocês gostariam de responder a pergunta? Se ferrar, mano. E aí, uma vez o computador derrotado, né? A sociedade a mente das pessoas da sociedade meio que se liberta, fica uma situação muito esquisita, né? Você deixar um grupo para trás, né? O sociólogo e mais alguns tripulantes ali para tentar guiar, entre aspas, a sociedade. Na cena final na ponte, ele menciona que esses caras ficaram para trás, né? Então, é uma coisa muito imperialista, você não acha, o Murilo? É um negócio bem americano, né? Tipo, vamos trazer a liberdade a este lugar, né? Vamos impor nossos valores, né? Agora, assim, aí que tá. Agora, Lower Decks indica que, assim, a tentativa de não fazer isso tornou os caras voltar ao que era antes. Exato. Então, eu acho que é uma questão muito tênue pra tu dizer, é errado, é imperialista, ou dizer, nossa, que maravilhoso. Assim, o que o episódio No Small Parts de Lower Decks estabelece é que, assim, o pouco segmento que a Federação deu em apoio dos caras, bastou passar algum tempo, os caras voltaram a ligar o Landru de novo. Porque será que não é o estado natural deles? A tendência natural da sociedade? Então, é esse tipo de... Será que cabe impor um modelo diferente do Landru para eles? Mas o que eu vou te perguntar é o seguinte, César. Grandes sociedades, como é a sociedade federada, ela não tem uma obrigação social com o resto do universo de conduzi-los? Ou não? Não. Esse é o debate da primeira diretriz, né, Murilo? Cabe você tutelar uma sociedade que não tem capacidade de
não está avançado o suficiente para se autodeterminar, se autogovernar? Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: resolvido o problema de vocês, agora vocês se viram aí, velho. Tutelar, o que o Kirk fala pro Spock? Que eles vão interferir porque ela tá indo pra um caminho que é contra os valores da liberdade. A pergunta que eu te faço é, se eles estivessem caminhando normal, se eles lá em Beta 3, achado os Archons, visto que eles estão só evoluindo de forma natural, eles não teriam interferido. Entendeu? Depois, só quando eles tivessem a capacidade de dobra, eles iam fazer o primeiro contato. Ele só interferiu porque estava caminhando para um rumo perigoso. Aí eu pergunto, eu não tenho a resposta, eu não tenho. Grandes sociedades como a Federada não têm essa obrigação de tutelar? É a pergunta, não tem a resposta. Eu acho que o caminho da evolução natural ficou com um grupo para trás. E para mim o caminho da evolução natural é o preferível, né? Em qualquer discussão antropológica que você queira conduzir. E o Kirk colocou um adesivo no Landru lá, do not obey. E os caras mesmo assim ligaram de novo as pestes. Estamos terminando. Mas o César levanta um questionamento bem interessante do AG. A frota é bem como os Estados Unidos agem hoje, né? A Federação e agiu na época, né? Dos anos 60. Sempre agiu. Uhum. Aí estão... Isso eu acho muito engraçado. Já dando uma atualização aí, já tá virando uma baderna aqui já. Agora é a rubra toda hora. Mas é isso, né, gente? A imperfeição que nos torna legais, né? Nos torna únicos, né? Eu acho que essa é a discussão. Uhum. Qual é a graça se a nossa vida fosse perfeita? E é um finalzinho bem Genicum, né? Que põe a piadinha aí. Fala, César. Não, que a gente é necessário, né? Fora do contexto do episódio, que não tem nada de cômico. Mas é que vai mostrar que tá tudo bem, entendeu? Os caras ficaram... Sim. Mas é isso que você tava falando, Murilo. É dizer que esse conflito é necessário, né? Para reafirmar a nossa individualidade que nos faz cada um único dentro da sociedade, né? E não autômatos aí de um controle central. Acho que essa é a grande discussão que o episódio propõe. É um episódio bem cabeça. Deve ser um episódio que deve ter machucado os coraçõezinhos da NBC, né, Leandro? Os caras mandaram umas notas de volta, né, quando eles leram o episódio, falando assim, ó, quando vocês forem fazer a putaria lá, não dá mais exagerada não, tá? Deixa negócio família. O negócio família é maravilhoso. Leandro, antes da gente caminhar, tu quer dar um pitaco final sobre esse nosso debate? Tu acabou não falando do lance da federação deixar o sociólogo lá? Sim, não, seria natural deixar alguém também. Assim, tudo bem, os caras foram lá, interferiram e acabaram com o Landru. Mano, engatar um foda-se e ir embora também não dá, né? Tem que deixar uns caras, né? Falar assim, ó, agora a gente fez a confusão aqui, vamos ajudar a limpar um pouco, né? E como mostra o Lower Decks, eles devem ter vazado, né? Eles vazaram depois que os caras deram reboot no Landru, né? Instalaram o sistema operacional de novo nele. Devia ter o disco de recuperação, né? Aí. Então. Uhum. Formatada, né? Talvez fosse o caminho natural dos nossos amigos de Beta 3. Vamos ao nosso quadro, Leandro? Então, como é que teria sido esse episódio da Kelvin Timeline? Igual. É igual. Basta os caras chegarem Beta 3. O Landru tava lá, 6 mil anos. A Archon já teria se perdido também, né? A Archon também já teria se perdido, 100 anos antes. Então a missão de procura por ela estaria bem justificada aí nesse período. Bastaria a Enterprise esbarrar com o Beta 3, pronto. Não teria o que mudar. Leandro, César, muito obrigado por mais essa participação no Cérebro do Spock. Deixa tuas considerações finais aí. Não, é um episódio bem interessante, distorce um pouquinho daqueles episódios de comédia, de ação, né, que a gente vem colecionando aí ao longo da temporada. Propõe uma discussão um pouco mais sociológica, né, mais filosófica, mas se destaca aí, né? Confesso que fazia muito tempo que eu não assistia, não tinha pensado muito bem em todos esses subtextos que o episódio traz, essas discussões mais nas entrelinhas, né? E na minha visão de criança, adolescente, era um episódio meio chato, né? Não tinha ação, não tinha monstro, não tinha nave espacial, nave inimiga, mas olhando aqui com um olhar um pouco mais maduro,
é uma discussão bem interessante que se propõe, mas como eu falei, podia ir um pouco mais além, com um pouquinho mais de tempo para desenvolver. Muitos elementos foram jogados ali e foram abandonados ao longo da história para focar na única questão aí do embate entre a tripulação da Enterprise e o controle central daquela sociedade, mas não deixa de propor discussões bem interessantes como as que a gente teve agora aqui nesse episódio. Acho que, Leandro, esse foi o episódio até agora que a gente mais teve material, né, para fazer discussões mais aprofundadas, né? Não, acho que todos têm, mas a premissa desse episódio gravita naturalmente para todo esse tipo de discussão, entendeu? Ela é bem rica mesmo, entendeu? Eu acho que para a época, foi uma execução boa, também, dentro do possível, para o orçamento e capacidade deles da época, entendeu? É um episódio que eu tenho uma memória afetiva boa, porque eu lembro claramente de assistir ele quando criança, entendeu? Eu achava muito creepy os malucos lá, muito, muito sinistro. Valeu, César. Estaremos de volta aí daqui a mais alguns programas, né? Legal, pode contar comigo. Com certeza ele volta sim, pô. Já tá da casa, já. É da casa. Valeu, Leandrão. Falou, meu. Até a próxima. Com Space Seed. Isso. Já fez um momento quadro, bola nas costas do Leandro pra ver qual que é o próximo episódio. Valeu, Leandro. Isso já. Space Seed. Nós contaremos as aventuras de Khan no próximo episódio do Cérebro de Spock. Nos siga nas redes sociais do Trek Brasilis, assine nosso canal no YouTube, assine o nosso feed e voltamos daqui a 14 dias com mais um episódio do Cérebro de Spock. Abraço para vocês e tchau!